Até a aula passada, a gente estava vendo a questão das variáveis essenciais, né? Agora, Uhum. a gente vai ver aqui o conteúdo da IPS, tá? Só recordando aqui, para a gente poder fazer a IPS, a gente tem que ter uma RQPS válida, né? A gente vai ter que pegar o material, uma chapa ou um tubo de teste, né? Dependendo da Correto. faixa que a gente quer qualificar. Aí a gente vai soldar essa chapa ou esse tubo de teste na condição próxima de uma soldagem de produção, né? Porque às vezes a gente faz, a gente não, né? O pessoal faz umas EPS aí que depois na hora de aplicar não dá para o soldador manter aquela faixa de parâmetros para conseguir fazer a solda. Ou às vezes não se aplica para uma determinada condição. Às vezes o pessoal quer aplicar uma IPS que já foi feita para uma outra condição, numa condição diferente. Então, muitas vezes o pessoal faz uma IPS numa determinada situação e depois tenta aplicar em outra situação. Às vezes estou vendo, o P-Number é o mesmo, o F-Number é o mesmo, entendeu? A também cobre, entendeu? Só que muitas das vezes aquela IPS foi feita para uma determinada situação e depois ela não consegue atender aquela outra situação. Por isso que você pode pegar aquela RQPS que você tinha feito na época da qualificação do procedimento e fazer uma nova EPS. A partir de uma RQPS que esteja qualificada, você pode gerar tantas quantas EPS você quiser. Você não gera só uma EPS. Você já pode gerar várias EPS. Então, às vezes o pessoal fica limitado, pensando que está preso por aquela EPS. Não, você só precisa fazer uma outra EPS. A única coisa que você precisa para fazer outra EPS é você ter uma RQPS válida, tá? E aí, quando a gente vai fazer uma nova EPS, a gente tem que indicar alguns parâmetros, né? O principal, né, é o processo de Isso. soldagem, né? Ou o processo ou os processos, né? É comum, por exemplo, a gente fazer raiz com TIG e ele é todo revestido no enchimento, no acabamento, né? A EPS também tem que indicar o tipo de junta, tolerância dimensional de preparação. Também, quando é definida uma sequência de soldagem, a informação deve constar na EPS o croquis da junta. Tá? Também a EPS tem que indicar quais materiais devem ser soldados. Às vezes é bom a gente indicar os materiais que podem ser soldados, né? Porque a gente não sabe quem vai pegar a EPS. Porque muitas vezes a gente vê a EPS ficar disponível para o soldador, mas o pessoal às vezes não orienta o soldador na forma correta de utilização do documento e nem todas as informações que ele pode colher do documento, né? Muitas vezes o papel fica ali só de enfeite só, né? Na hora de ajustar a Isso. máquina, a solda, o soldador acaba indo pela experiência dele, pelo conhecimento da cabeça dele, né? Não que isso não seja errado, mas o soldador tem experiência e ele tem que acreditar naquilo que ele está vendo, na experiência dele, né? E aquilo que ele está fazendo. A gente tem que colocar, tá? Por exemplo, a IPS deve conter metal base, né? Metal base a gente vai ter que ir lá no QW422, né? Baseado também na tabela do QW424, a gente vai colocar os materiais que podem ser soldados com aquele P-number. A espessura qualificada do metal base, né? De acordo com o QW451, né? Que a gente já viu também. Diâmetro qualificado, quando for o caso. Pré-aquecimento, se tem, se tiver, qual a faixa de temperatura. A temperatura interpasse, tá? Quando tiver tratamento térmico também tem que constar no EPS. O metal de adição utilizado, tá? Normalmente pertence a uma especificação AWS, né? No ASME a gente vai ter o ASME 2 parte C, que vai vir Uhum. aparecer lá como a mesma norma, igual a da AWS. Só que lá no ASME 2 parte C,
vai ter como SFA, tá? Então, ó, o número A também tem que constar, né? A posição de soldagem, né? Posição de soldagem, que é de acordo com as figuras QW461.1, 61.2, 61.3, 61.4, 5, 6 e a tabela 461.9, né? O gás de soldagem utilizado quando for o caso, né? Metal de solda depositado, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui a questão da posição de soldagem. Isso às vezes dá muita confusão. Aqui é o seguinte, ó. Aqui está falando posição plana, né? Então a referência é o A. Ó, tá vendo o A aqui? Então esse A aqui, ó, é essa referência aqui do diagrama que ele fala, tá? Olha lá, posição plana, flat, diagram reference, inclination of axis, degree. Então, ó, a inclinação do eixo, tá? Inclinação do eixo é assim, ó, tá? Você vai ter para cada posição horizontal, plana, sobre cabeça e vertical, você vai ter uma inclinação do eixo e uma rotação da face. Para cada, você vai ter rotação da face e inclinação do eixo, tá? Então, ó, considerando aqui a inclinação do eixo, tá? De 0 até 15, considera a posição plana. Se a gente tiver nessa condição aqui e ele passar de 15 até 80, ele já muda para vertical. Aí, para ser considerado plana, a rotação da face tem que estar de 150 a 210, tá? Então é o 180, porque o zero é para baixo, tá? Aí quando você gira, ele vai dar 180, né? Então, é 30 graus para mais e 30 graus para menos, você está na posição plana. Então, a inclinação do eixo 0 a 15, né? E a rotação da face de 150 a 210. Aí configura a posição plana. Aí, depois vem a posição horizontal, tá? A inclinação do eixo também é de 0 a 15, só que aí a rotação da face pode ser de 80 a 150 e de 210 a 280, tá? Que depende, pode estar de um lado ou pode estar do outro. Aí depois vem a sobrecabeça, né? A sobrecabeça, a inclinação do eixo é de 0 até 80. Só que aí, nesse caso, a face vai estar voltada para baixo, tá? Então, de 0 até 80 e de 280 a 360. Aí, nesse caso, vai dar sobrecabeça. Aí, a vertical tem o D e tem o E, tá? O D é quando o cordão está voltado para baixo e o E, né, é quando a inclinação do eixo vai de 80 a 90. E no D, de 15 a 80. Tá, ó, o D é aqui, né? E o E é aqui. E aqui, ó, de 80 a 90 também, em qualquer direção aqui, ó, aí você também tem vertical, tá? Com o cordão quase em pé, mas rotacionando aqui a volta inteira, você também tem vertical, tá? Aí tem aqui depois, ó, a mesma tabela para solda em ângulo, tá? Então aqui é a mesma coisa, ó. Quando você tiver um cordão em solda em ângulo, ó, a posição plana, né, que é a referência do diagrama A, vai de 0 a 15, de 150 a 210. Mesma coisa, ó, tá? Referência A. 0 a 15, tá? Igual lá na outra quando era plano. 150 a 210, tá? Horizontal, de 0 a 15, e na rotação da face, 125 até 150 e de 210 a 250. Tá? O cordão fica de ladinho, tá? É a referência B aqui. Então o cordão pode ser para cá, pode ser para lá, né? Tá? Ele pode ser para cá, pode ser para lá, né? Então daqui, ó, daqui para cá e daqui
que variar nesse campo aqui do 210 ao 235 e do 120 ao 150, tá vendo que tem um Bzinho? Esse Bzinho aqui é a referência lá. Esse Bzinho aí é a referência lá de cima, do 125 ao 150, e desse outro lado aqui, ó, do 210 até o 235. Então, o que tiver nessa faixa aí de ângulo de rotação é considerado posição horizontal. Tá? Horizontal. Uhum. Depois a gente tem, agora, ó, no C, ó, o rotação do eixo 0 a 80, né? E de 0 a 125 e 235 a 360, a gente tem a posição sobre a cabeça. Então, tudo aqui, ó, daqui, né, ó, até o 0, e de 235 até o 360, porque o 0 é aqui, ó, começa Já aqui, travou né? tudo aí, né? 125, aí 235, aí 235 volta no 360, que é o 0, né? Então, quando fala 0 ou 360, é a mesma posição, quer dizer que ou você deu a volta ou você andou de um outro ângulo até o final novamente e chegou de onde você partiu, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o C vai ser aqui, ó, tudo que tiver aqui nessa faixa aqui, ó, do 0 até o 125 e do 235 ao 360, com o ângulo de inclinação do eixo de 0 a 80, com essa inclinação da faixa aqui, dessa faixa aqui, tudo isso aqui é sobre a cabeça. E o vertical Uhum. é bem parecido com a posição plana, a posição, a chapa, né, em chanfro. Ó, de É. 15 a 80, de 15 a 80, né? 15 a 80 de rotação de eixo e de rotação de face, 125 a 235, né, no D, e no E, mesma coisa, 80 a 90 e a volta toda, tá? A única coisa que precisa tomar cuidado é quando você vai tomar essas medidas na chapa, porque a referência que você tem que tomar, tá? Tem que ter isso em mente, tá? Que a referência ao 0 aqui, ó, é a face da solda virada para baixo. E às vezes você taca junto em ângulo assim, e a solda tá aqui assim, né? Na chapa chanfre reto assim é mais fácil, né? Você colocar o 0. Mas quando você pega duas chapas que estão assim, muitas vezes o cordão tá para baixo assim, e você não tem superfície de referência para medir. Então você tem que considerar aquela face que está voltada para baixo. Aí basicamente a gente vai ter as posições de em chanfro, né? Aí aqui a gente tem as posições, tá? Ó, 1G para chanfro em chapa, né? 2G, 3G, 4G. Aí para tubo, tá? Chanfro, solda de chanfro em tubo. Posição de teste. Ó, 1G rotacionada, né? 2G, que você deixa o tubo nessa posição e solda, o soldador vai dar a volta aqui, né? Essa daqui, o cara para o eletrodo aqui em cima, vou pegar a ferramenta. Ó, o cara para o eletrodo aqui e vai girando o tubo, tá? Isso está aqui, rotated, tá? Ele põe aqui e ele gira, tá? Aí aqui, ele tem 5G e aqui tem 6G. Na 6G, você vai ter a 3G e a 4G, tá? Simultaneamente. As soldas em chanfres podem ser feitas em chapa de testes orientada em qualquer das posições da figura QW4.3 ou 4.1.4. E também, como descrito, nos parágrafos seguintes, que é o que está embaixo aí, 121, 121.1, tá? Exceto Hum. para uma variação angular de mais ou menos 15 graus, especificada para a posição dos planos horizontais e verticais. E um desvio de mais ou menos 5 graus, que você pode ter uma variação de mais ou menos 15 graus, tá? Nos planos horizontal e vertical, e um desvio angular de mais ou menos 5 graus durante a soldagem. Então, aquele negócio, por exemplo, o cara querer colocar a chapa assim retinha
o soldador soldar durante a qualificação? Não precisa. Você pode ter uma mais ou menos 5 graus, entendeu? Isso, você pode pôr a chapa um pouquinho deitada assim, um pouquinho deitada assim, que não tem problema. Então você pode ir de 85 a 95, né? E assim também, ó, pode variar mais ou menos 15. Porque às vezes para o soldador ter uma posição boa para ele poder soldar, ele mexe um pouquinho a chapa assim, mexe um pouquinho assim, entendeu? Para ele fixar, para ele É, poder. Muitas vezes tem soldador que quando vai soldar na horizontal, ele deita a chapa assim um pouquinho. Não sei se vocês já viram. Tem cara que solda reto, já. tem cara que gosta de dar um. Vai ficar mais, entendeu? Aí é uma questão de ergonomia, por isso que a norma permite essa variação. Aí aqui vai falar das posições que a gente está vendo, ó, que é W121, que ele cita lá, né? Parágrafo seguinte. E aqui também, ó, posição de tubo, que a gente já estava vendo lá. Aí, ó, na WS 3.0, a gente tem esse outro ábaco aqui, ó, tá? Ó, que é a posição para soldas em chanfro, em tubo, tá? Aí aqui, ó, ele descreve aqui pra gente, ó. A parte Aham. achurada mostra cada posição, né? Plana, olha lá, plana, horizontal, vertical, sobre a cabeça, tá? Então aqui, ó, dependendo da inclinação, tá? Da boca do tubo e onde você tá aqui na volta, ó, que vai determinar a posição, entendeu? Ó, essa linha aqui, ó, deixa eu pegar a setinha. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela projeta aqui. Então, de um determinado ângulo aqui, ó, de 0 até 30, 30 e poucos graus aqui, ó, né? A gente tem a posição, né? A gente tem a posição plana, tá? Ó, tá achurado aqui, ó, tá? Até aqui é plano, tá? Aí vai depender do quê? Da inclinação que a boca do tubo tiver. Então você tem essa inclinação aqui da boca, né? Mais a volta que ele está fazendo, né? A posição que ele está na volta. Tá? Então vamos supor, se você tiver com o tubo inclinado a 15 graus, você tem essa faixa aqui em que você vai estar na posição plana, tá? Só que à medida que você vai deitando o tubo, a boca do tubo vai mudando a posição dele. Assim, eu vou pegar a garrafa aqui para explicar. Ó, à medida que você vai inclinando o tubo assim, ó, chega uma hora que no contorno, né, ele não tem mais posição plana. Quando você chegar com o tubo assim na posição de 30 graus, não tem mais posição plana. Aí você só vai Uhum. ter horizontal. À medida que você vai inclinando o tubo, ó, você vai mudando posição. Então vamos voltar lá. Ó, só para explicar 6G. Quando você estiver fazendo uma posição 6G, tá? Você vai ter posição horizontal, né? Você vai ter posição vertical e posição sobre a cabeça. E aí, essa parte da posição é aplicável também, entendeu? Aí, você conhecendo esse abaco aqui, você estando com o clinômetro e você sabendo a distância que você está aqui, porque é o seguinte, fica fácil, entendeu? O que, que a gente faz, né? Na prática. A gente pega, como não dá muitas vezes para medir essa faixinha aqui, né? O que, que a gente faz? A gente pega o diâmetro do tubo, né? Pega o diâmetro do tubo, multiplica por π, aí a gente vai ter o perímetro, né? Tá vendo igual aqui? A gente pegou meio perímetro, né? Quando a gente pega a metade do perímetro, a gente consegue trabalhar, né? Aí o que, que a gente faz? A gente pega a trena, uma trena daquelas retas, não aquelas que tem aquela curvinha que não é difícil encostar, né? Aí uma fita, uma trena, a gente mede aqui o perímetro para saber quanto que deu. Porque para cada milímetro que você anda, você acaba andando, né? Um determinado ângulo, tá? Só para fazer um exemplo prático. Se você tiver um tubo de 114, por exemplo, pegar um tubo de 114,
dá certinho, ó. Se você pegar 114 e multiplicar por π, pega 114. É um tubo de 4 polegadas e meia, né? Externo. Aí você pega o 114 e multiplica por 3,14, vai dar os 360. Então, para um tubo de 114, fica bem didático que cada milímetro que você anda em cima do tubo, você tem 1 grau. Aí você marca, né? Aí você marca. Aí você marca. Aí você sabe quanto você... Porque aqui, ó, cada vez que você pega aqui, ó, você pode projetar. Ó, você pode projetar aqui, ó. Você pode projetar aqui, ó. Entendeu? Ó. Aí vamos supor que você está com um ângulo de 25 graus, né? Aí você consegue projetar aqui, ó, até onde dá a posição plana. Aí você mede daqui até onde você projetou, aí você consegue determinar, entendeu? Isso aí você pode fazer para qualquer diâmetro. Eu dei o 114 como exemplo e ficar 1 para 1, certinho. Mas se você tiver um tubo de 9 polegadas, entendeu? Vai ser grau para cada dois. Então você tem que correlacionar quantos graus dá 1 milímetro, ou quantos milímetros dá 1 grau. Aí você vai medir e vai determinando a sua posição. É assim que usa esse abacus. Entendi. Então, pessoal, ó, uma vez que a gente definiu qual que vai ser a posição T, porque às vezes a gente vê o pessoal falar uma coisa muito errada que o pessoal faz, tá? Vou explicar para vocês aqui para que vocês cometam o mesmo erro. Às vezes o cara fala que o cara está qualificado na posição 6G, mas a posição 6G, assim como as demais, é a posição de teste. A posição 6G permite para o soldador ficar qualificado em todas as posições, tá? A posição, a posição do teste, que é 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, a mesma coisa vale se ele soldar, ó, se ele soldar também, ó, uma chapa na 2G, uma chapa na 3G e outra na 4G, ele também fica qualificado para todas, Roberto, ó. Ele só precisa olhar aqui a tabela, ó. Vocês estão vendo a tabela aí? Posição de teste, tá vendo, ó? Tem lá 1G, ó, chapa, né, em chanfro, né? Aqui, ó. Primeiro começo da tabela lá. Aí tem lá, posição em chanfro. Aí ele mostra aqui, ó. Ó, 1G, 2G, 3G, 4G. 3G, 4G, 2G, 3G, 4G, posição especial. Qualquer posição especial qualifica ela mesma e a plana, tá? Solda em ângulo, ele pode soldar chapa e tubo na posição plana. Na 2G, ele pode soldar plano e horizontal, né? Em chanfro, né? Aí a mesma nota se aplica quando for tubo. Ele pode soldar acima de 73 e em ângulo plano e horizontal. Se ele soldar na 3G para chapa, ó, olha aqui, ó, isso aqui é interessante, ó. Chapa e tubo acima de 610, ele pode soldar na plana e na vertical, né? Mas olha só, o tubo que ele pode soldar, ele só pode soldar na plana. Isso, se for menor do que 610, o tubo, se ele soldar uma chapa na posição 3G, ele só fica qualificado para soldar o tubo com diâmetro menor que 610 só na plana. Se ele soldou na 1G, ele só pode soldar nessas condições, ó. Vamos seguir aqui de novo, ó. Ó, chapa e tubo acima de 24, que é 610 milímetros, certo? Na plana. Ele pode soldar tubo nota 2 acima de 73, na plana. E solda em ângulo, chapa e tubo na plana. Ele só pode soldar na plana. Se o cara foi qualificado na posição G, ele só pode soldar na plana. Mas, ó, você não precisa necessariamente soldar um tubo na 6G para qualificar o cara em todas as posições. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Na tabela aqui, ó. Você pode soldar uma chapa, pegar uma chapa, e o cara solda 3 corpos de prova. Na 2G, na 3G e na 4G. Aí ele também fica qualificado
para todas as Deixa eu posições. tirar uma dúvida. Vamos supor, vai ter uma auditoria na empresa. E o auditor, o cara entende muito de procedimento de solda. Por acaso, ele pegar um soldador soldando lá na descendente, um aparelho grande na descendente. Daí ele pergunta, mas você é qualificado para soldar na descendente? Aí ele é qualificado só na 1G. Isso aí poderia dar um problema, né? Não, ele vai registrar não Para isso. conformidade. O auditor faz, ele Ele vai registra perguntar, então mostra para mim a qualificação. isso, não, ele vai. Provavelmente, se ele percebeu isso, o cara pode fazer de dois jeitos, tá? Como eu faço. Sim. Ele pode pedir para trazer o documento do certificado de soldador, então ele confronta com a solda que o cara está fazendo, ou ele já pode, porque o que já aconteceu comigo também. Eu estar chegando no posto de soldagem com a qualificação do cara e o cara está fazendo uma solda sobre a cabeça e ele não estava qualificado para aquela posição. Entendeu? Pode acontecer as duas coisas. Você ir verificar, pegar um soldador aleatório lá no meio da fábrica e pedir para trazer a documentação dele e confrontar com o que ele está fazendo, ou você já pode estar com o documento na mão e vai direto no soldador específico. Por quê? Porque soldagem é processo especial. Para o ASME, é todo aquele processo que você não consegue, depois que você fez, você não consegue mais voltar atrás e consertar. Então, Isso. é tratamento térmico, fundição, forjaria, tá? Conformação de tubo a quente, essas coisas assim. Porque depois que você fez, não tem mais como você voltar atrás ou no meio do processo você corrigir. Então, toda vez que é processo especial, você tem que ter controle do processo. E um dos controles de processo que você tem que ter é a qualificação do procedimento de soldagem e a qualificação do soldador. Isso vai garantir para você que quando a gente qualifica a RQPS, a gente não vai lá no só de uma chapa de teste. Durante a soldagem da chapa de teste, a gente monitora todas as condições na qual a chapa está sendo testada, não monitora. A gente anota aqueles dados e a gente transfere para RQPS. Depois a gente pega aquela chapa, a gente leva para o laboratório, submete ela aos ensaios que a norma requerer, para verificar se ele vai atender o critério de aceitação da norma. Uma vez atendido o critério de aceitação da norma, a gente pode atestar que, soldando naquela condição, o material vai obter as propriedades que atendem o requisito da norma. É isso que a gente faz quando a gente faz o RQPS, não é? Então, nesse caso, a gente tem Sim. que depois atender, para atender a ISO e atender as normas de fabricação também que pede a qualificação do procedimento e a qualificação do soldador, a gente tem que soldar usando as mesmas características e os mesmos técnicas que a gente usou para soldar a chapa de teste. Tem que estar naquela mesma faixa de trabalho. Senão você não consegue garantir que a solda vai ter o mesmo resultado que a chapa de teste teve, se ela for submetida eventualmente a um ensaio. Entendeu? Não é difícil se o cara, ó, porque veja bem, se o cara nunca tivesse soldado na posição e você der o teste pro cara, o cara vai ter dificuldade. Mas se todo Uhum. dia o cara já está soldando naquela posição, você dá o tubo de teste para ele soldar, ou a chapa de teste, o cara faz tranquilo. É questão só de pôr o cara para soldar e mandar para o laboratório para fazer ensaio de dobramento ou radiografar. É. Entendeu? Então, vamos supor, o cara tem 48 soldadores. Vamos supor que ele vai gastar R$ 500 por soldador. Ele vai gastar aí 24 mil para qualificar todo mundo. Considerando que todo mundo vai acertar e vai dar certo na primeira tubo, entendeu? Porque vai pegar 48 caras e todo mundo acertar de primeira também é difícil. Se você fala assim, poxa, vai dar R$ 24 mil, vai dar R$ 24 mil. Mas se você analisar que o cara vai soldar o ano inteiro e se ele tem peça para soldar, esse custo dilui. E outra coisa, quanto que o cara não investe para manter um sistema da qualidade para depois numa auditoria o cara tomar uma não conformidade e não pegar, É. não ser certificado de novo e renovar a certificação. Entendeu? Então tem que É. colocar na balança, né? Se você conseguir manter registro de tudo isso, Robério, você não precisa certificar o cara a cada 12 meses. É que muitas vezes sai mais barato fazer esse processo de recertificação a cada ano
do que manter todos esses registros, entendeu? A norma só pede para requalificar o cara se não tiver evidência de que o cara ficou 6 meses sem soldar ininterruptamente. Se você tiver evidência de que o cara não ficou sem soldar, então você não precisa requalificar o cara. Ó, se você ver aqui, você vir aqui no QW 322, ó, ele fala aqui, ó, continuidade. A qualificação do soldador ou do operador de soldagem permanece válida desde que, nos últimos 6 meses, ele passou no processo de soldagem, passou no teste de qualificação, ou ele está sob supervisão e controle de uma organização. Aí, se você conseguir manter esse registro de que ele não ficou mais do que 6 meses sem soldar, que teve controle do processo, não precisa recertificar o cara. Só vai revogar, tá? Se você tiver motivo para duvidar da qualidade da solda do cara. A única condição que você vai lá e vai falar, ó, o cara perdeu a qualificação. Se o soldador não demonstrar a capacidade de que ele consegue manter a qualidade do serviço dele e entregar uma solda de acordo com a norma, por exemplo, eu já participei de obra do Petrobras e eles pedem para fazer o controle de desempenho do soldador. A gente faz o acompanhamento e vai fazendo o monitoramento e vai registrando isso para quando você perceber, vamos supor, o limite, vamos supor, é 3%. Você percebeu que já deu 1,5%, já acende uma luz vermelha para você. Opa, se eu não tomar nenhuma atitude, daqui a pouco dá 3%. Então, você já vai, já intervém. E começa a acompanhar os caras, ver o que está acontecendo, vai lá, orienta, entendeu? Aí você consegue reverter. Deixa eu fazer uma pergunta. Sistema da renovação aí, que ele fala lá, né? Se o cara soldou, eu tenho o negócio do cara aqui, só que não foi executado nem ultrassom e radiografia, somente LP e VS. Ele já renova automático também ou não? Ou é somente o ultrassom e radiografia que renova automático? Você, no seu sistema, que vai determinar qual que é o critério, entendeu? Você que vai determinar. Entendi. Se você tiver um procedimento falando, ó, o meu meio de controle é ensaio visual, o meu meio de controle é ensaio de LP. Não precisa ser necessariamente volumétrico. Então, vamos supor, aqui ó, tem uma parte aqui da norma que fala sobre essa questão do ensaio volumétrico. É 304.1, ó. Soldas feitas numa chapa de teste para qualificação de soldador pode ser examinada por ensaio visual e ensaio mecânico, ou por ensaio volumétrico, para os processos de transferência a arco, especificado no 304. Tá? Então, se você tiver esse processo aqui, ó, de todo revestido, arco submerso, TIG, plasma e MIG-MAG, que não seja curto-circuito, você pode fazer isso aqui. Você pode fazer visual, ensaio mecânico ou volumétrico. Alternativamente, um mínimo de 150 milímetros de cada solda de produção pode ser feito por soldagem a arco, pode ser feito por ensaio não destrutivo. Para tubulação na 5CG ou processação especial, a solda todinha deve ser examinada. Então é assim, entendeu? Então, quem determina como que vai fazer é a norma da abertura, você que vê. Vamos supor. Se você não tem um laboratório para fazer radiografia, se você já tem uma equipe de radiografia ou tem um laboratório que faz radiografia perto, aí você manda radiografar, é mais fácil. Mas, em termos de segurança, vamos dizer assim, que a gente está falando de uma fonte radioativa, entendeu? Então, ainda mais num país como o Márcio citou, o regime é meio fechado. Quando tem um regime assim, sempre tem gente do contra, né? Então, o pessoal pode ter que apropriar de uma fonte de radiografia para tentar fazer um atentado. Então, manter isso em segurança é difícil. Porque muitas vezes, por isso que eles nem permitem ter a fonte lá. Porque isso aí pode ser usado como arma. É perigosíssimo, entendeu? Ou pode acontecer um acidente. Esses dias, uma empresa aqui do interior, os caras entraram na empresa, roubaram o carro com a fonte dentro.
Os caras, não, então, o que aconteceu? Os caras estavam se preparando para ir fazer uma radiografia numa empresa à noite. Aí eles carregaram tudo, né? Carregaram tudo e deixaram lá na firma. Aí pegaram outro carro e foram jantar. Andaram 2 quilômetros, foram jantar. Com outro carro da firma, não aquele que estava com os materiais que eles iam sair para trabalhar, justamente para não correr o risco de acontecer um acidente, nada, e tá tudo no carro, ou parar em algum lugar, alguém ir lá e mexer no restaurante, sei lá. Já era de noite, né? Quando eles voltaram para a firma, simplesmente o veículo tinha desaparecido, com tudo dentro, inclusive a fonte. O que eles fizeram? Acionaram a polícia, acionaram o corpo de bombeiro, né? Aí o pessoal automaticamente começou a busca pelo carro, né? No dia seguinte de manhã, o helicóptero foi acionado quando amanheceu, da polícia. Aí o helicóptero da polícia achou o carro abandonado no canavial. Aí foram lá com a equipe da empresa, mais o pessoal do Corpo de Bombeiro, o pessoal do CNEM, especializado em acidente com fonte radioativa. Mas chegaram lá, na hora que, provavelmente os caras levaram o carro lá para aquele lugar para depenar. Na hora que eles viram que tinha aquela marca do material radioativo, eles abandonaram tudo e foram embora, largaram o carro lá. Vazaram fora. Porque todo mundo, depois do acidente de Goiânia, todo mundo sabe que pode acontecer. É perigoso, então o cara já sabe. Ele percebeu que tinha material radioativo ali, largou o carro e foi embora. Ainda bem que no dia seguinte o helicóptero achou coisa e conseguiu recuperar. Então é muito perigoso isso, entendeu? E sai mecânico numa situação dessa, entendeu? Você tem a opção. Hoje em dia, por exemplo, o Osmin dá a alternativa de fazer por ultrassom também. Nessa versão nova de 2019, já foi incorporada a opção de você fazer por ultrassom. Tanto que ele coloca ensaio não destrutivo volumétrico. Antes ele colocava só radiografia. Ô, Claudinei, deixa eu só uma aqui. Onde está aqui na posição plate, fillet, né? Onde que tem esses 3 traços aqui, é porque ele não pode ou porque já pode? Não qualifica. Não qualifica para essa posição em princípio de solda. Ele não qualifica para essa posição. Nem em chapa, nem em tubo. Em chanfro. Você só pode soldar chapa e tubo em ângulo. Se você soldar uma chapa em ângulo. Mesma coisa o tubo. Ó. Se você olhar o tubo lá embaixo, ó, um tubo em ângulo, também ó, não qualifica, só qualifica um tubo em ângulo. Dá para qualificar chapa e tubo acima de 24 e tubo abaixo de 24, você tem que fazer uma chapa em chanfro, ou na chapa, ou no tubo. Se você não fizer uma solda em chanfro, você não pode soldar em chanfro nem a chapa nem o tubo. Por isso que está tracinho. Quer dizer que né, nessa condição não qualifica uma solda em chanfro, nem em chapa nem em tubo. Você só pode soldar a solda em ângulo. Então, ó, se ele soldou na TIG, na EPS também tem que ter o todo que ele usou. Se ele soldar na MIG-MAG, tem que ter o stick-out. Se o processo tiver modo de transferência, que é o caso do MIG-MAG, tem que ter o modo de transferência. A camada, quantas camadas ele deu, entendeu? A gente tem que marcar lá. Cada passe, cada camada, qual que são os parâmetros usados, né? Corrente, tensão, velocidade de soldagem. Processo, metal de adição, corrente, tensão, qual foi a limpeza inicial que ele usou, limpeza entre passe, goivagem, o passe, cordão, quanto tem de espessura, quanto cada passe teve de largura, de espessura, tá? E assim vai.